Ó, começamos então. Vocês tinham que fazer atividades da página 35 do CA, após ler a notícia ali, a notícia, né? O texto ali, o que pode acontecer com a Antártica se o oceano esquentar. Então, na última aula nós lemos esse texto, certo? E fizemos, e a prof pediu para vocês realizarem ali a atividade. Então, vocês têm a número 12, lá da página 35, que fala o seguinte: do que se trata o texto? Qual é o assunto desse texto? O aquecimento do oceano pode da acontecer? Antártica. Como é que é? O aquecimento do oceano da Antártica. Isso mesmo, o aquecimento, né? As consequências, a gente pode colocar ali, né? Que está acontecendo, né? Consequências para a Antártica, né? Se o Oceano esquentar 1 grau. Se o oceano esquentar um grau, né? Depois vocês têm a número 12, a 13, desculpa, de acordo com as características do texto lido. Oi? Entrou mais alguém. Quem que entrou aí? Foi... O Gabriel Teles. A Isabela Rosa também Isabela e o Rosa. Gabriel Teles. Bom dia. Mas... Cadê a Isabela? Bom dia para os dois. Bom dia. Então, olha só, nós estamos lá no CA na página 35, tá? A galerinha que entrou agora. Ali, de acordo com as características do texto, é possível dizer que se trata de uma crônica científica, um anúncio publicitário, uma charge ou uma reportagem? Reportagem, né? Uma reportagem, muito bem. E na número 14, leia as frases a seguir e responda aquelas que apresentam um erro de concordância. Então, vocês tinham essas 3 frases, certo? Quem gostaria de ler para a prof essas frases? Posso ler? Pode. 1. Apenas o aumento de 1 grau são suficiente para modificar profundamente certas espécies. 2. Outra. Com 1 grau a mais, aumentarão a população de briozoários. 3. Na Antártica, em março, a quantidade de alimento disponível e a temperatura ambiental diminuem. Muito bem. Aí, qual delas apresenta o erro de concordância? A 1 e a 2? Todas. A 1 e a 3. A 1 e A a 3, né? 3. 3. A 3 está certa. A 2. O verbo está concordando. A 1 e a 2. 2. 1 e a 2. Muito bem. Ó. A O 1 verbo tá deve com estar... a noção. É que eu tô confundindo o tempo verbal. O verbo está ali concordando, né, adequadamente com o sujeito. E na 1 e a 2, o verbo deve ficar no singular, né? Certo? Ali, ó. Diminuem, né? O verbo, a temperatura diminui. E o outro, aumentaram, né? Isso, daí é aumentar. Aumenta, né? Com 1 grau a mais, aumenta a população de briozoários. Então, na 2 e na 1 e na 2, o verbo deve estar singular. Depois, vocês têm a número 15. Vocês têm que preencher as lacunas das orações a seguir, empregando adequadamente os verbos que estão dentro dos parênteses. Então, ali vocês têm os verbos no infinitivo, né? Poder, estar, planejar e dever. Vocês devem conjugar esses verbos. Então, na primeira frase, vocês têm nem eu, nem você. Qual o verbo ali? Podemos. Isso mesmo. Podemos contestar a pesquisa sobre o aquecimento global. E na B, nem a Antártica, nem o Ártico Estão. Muito bem. Opa, já passou. Estão livres do aquecimento climático. E na letra C, vocês têm o verbo planejar. Os cientistas ou os pesquisadores planejam. Muito bem. E na D, toda a tecnologia deve, muito bem, ó. Deve
se voltar para as relações de causas e efeitos. Aí na 16, vocês tinham, por que na frase a seguir a forma verbal em destaque está no plural? Então Porque vocês o sujeito é composto. ó, vocês têm essas duas frases aqui, ó. Quem quer ler para a prof as frases? Quem quer ler para a prof? Ninguém quer ler as frases? João? Não, o João vai desligar ali o áudio. Pode ler. Nem eu, nem você contestamos a diferença nas comunidades animais da Antártica com o aumento de 1 grau. Cientistas ou os professores confirmaram que em climas separados a diferença não tem tais efeitos. Daí, por que o verbo ali em destaque está no plural? Porque o sujeito é composto? Isso mesmo, né? Foram empregados no plural porque o sujeito composto, né? Muito bem, aquela última regrinha lá, né? Quando a gente faz o uso dos conectivos nem ou, né? Eles vão para o plural. Muito bem. Depois, vocês tinham a atividade lá na número 3, na página 3, desculpa. Lá na página 3, então deixa a prof voltar aqui. Lá na página... É rapidinho. Lá na página 3. Ó, então, a ordem direta é quando acontece a posição do sujeito e o predicado e o complemento, né? No caso, o verbo e o complemento. A ordem indireta, o sujeito vai para o final da frase. Vem o complemento na frente, o verbo e depois o sujeito. Ou o verbo, o complemento e depois o sujeito, tá? Por isso que nós chamamos de ordem indireta, aqui, ó. Então, pode ter o complemento, o verbo e o sujeito lá no final. Pode ter o complemento, o sujeito e o verbo, né? Percebam que o sujeito, ele sempre está depois, né? Na ordem indireta, tá? No caso, ou do complemento ou do verbo. Aí vocês tinham que fazer a atividade lá na outra página, observando a leitura ali do cartaz. Leia esse cartaz, que faz parte de uma campanha do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. E responda as questões propostas. Então, vocês tinham que ler. Qual é o objetivo desse anúncio? A quem ele se destina? Acabar com o trabalho infantil? Isso mesmo. Trata-se, né, de uma campanha nacional para divulgar, né, o trabalho infantil, para mostrar que está acontecendo, né, e o que não deve, né, no caso, acontecer, né, que deve ser o combate, né, ao trabalho infantil, combater esse trabalho infantil. E a quem ele se destina? Prof, posso ler a minha resposta? Pode? A primeira pergunta, né, eu botei aqui, informar que 12 de junho é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Sim. E é destinado a todos. A todos, isso mesmo, de uma forma geral, né? A todas as pessoas. Todos colocaram dessa forma? Ele estava com 17 antes? Tava, né? Estávamos... Eu acho que sim. Entrou mais alguém? A Rebeca entrou agora. Bom dia, Rebeca. Bom dia. Bom dia. Lá na página 3 do CA, tá, Rebeca? Então, ali quer combater o trabalho infantil, né? Mostrar que tem um dia ali para mostrar a conscientização, né? Conscientizar as pessoas sobre o trabalho infantil e combater, né? E a todas as pessoas, a todos os públicos, né? Depois, vocês têm a número 2. É possível responder a pergunta anterior apenas analisando a imagem e por quê? Pois é. Sim, né? Só a imagem? Não. Não, né? Precisa do quê? Precisa da informação, da linguagem Precisa verbal. e não verbal. Isso precisa do complemento ali da linguagem verbal, né? Que dá uma ideia ali de que as crianças estão brincando, né? Ó. Então, não há, né, a informação. Então, é possível que as crianças, né, ali mostra é preciso da informação da linguagem verbal, né? Só a linguagem não verbal não é o suficiente, tá?
Na outra, na 3, vocês têm a pergunta ali. O que representa a imagem das 3 crianças puxando a engrenagem e como ela se relaciona com o tema? O que representa essas crianças? Trabalhando, elas estão exercendo um trabalho infantil. Isso mesmo, trabalho infantil, realizando uma ocupação, fazendo uma ocupação, né? E a que imagem ela se relaciona com o tema? Elas estão puxando alguma coisa. Exploração, né? Engrenagem? Podemos dizer, né? Estão puxando rodas. Estão trabalhando, né? Isso mesmo, ó. A engrenagem puxada pelas crianças refere à etapa de produção, né? A forma como eles estão trabalhando, né? Ali fala dessa ação da cadeia produtiva, né? Certo? E relacionando o trabalho infantil, né? Está relacionado. A número 4, as orações abaixo estão na ordem direta, ó, ou indireta. Então, vocês têm a frase ali, ó. Vivenciam plenamente a sua infância aos poucos. Eu tenho que saber... Prof, Oi. elas estão na indireta. Por quê? Então, porque eu já não sei, mas eu sei que elas estão na indireta. Na ordem, elas estão na ordem indireta, ali já está afirmando, ó. Então, que é que você falou ou direta. ali a prof acabou confundindo, né? É só elas estão afirmando, né? Ó, as orações abaixo estão na ordem indireta. Então, eu tenho que saber que essa ordem indireta, o sujeito vem depois do verbo ou do complemento, tá? Então, eu tenho que identificar ali, para reescrever elas colocando na ordem direta, eu tenho que identificar quais são os sujeitos. Qual é o sujeito dessa frase? Poucos brasileiros? Muito bem, poucos brasileiros. Então, como que fica essa frase? Poucos brasileiros vivenciam plenamente sua infância. Isso mesmo, ó. Poucos brasileiros vivenciam plenamente sua infância. Então, eu vou colocar o sujeito, que são aqui, ó, que é, ó, poucos brasileiros. Vou colocar no início da frase, vou iniciar depois com o verbo, certo? Uhum. Então, eu tenho sujeito, poucos brasileiros, tenho o verbo aqui, ó, vivenciam, e tenho complemento verbal, que é plenamente sua infância. Tá bom? Uhum. Colocando na ordem direta. Na outra frase, será erradicada a violação dos direitos da criança, de crianças e adolescentes. Qual é o sujeito dessa frase, para eu colocá-la na ordem direta? Pode falar, Não João. sei. A O Iago violação... também. depende também, porque... Qual é o sujeito ali? A violação dos direitos de crianças e adolescentes. Isso mesmo. Essa parte será aqui, erradicada. ó. Isso. Essa parte aqui, ó. A violação dos direitos da criança e do adolescente é o sujeito. Certo? Então, eu vou colocar ele no início da frase, ó. Para colocar na ordem direta, o sujeito na frente. E depois do sujeito vai vir o verbo e vai vir o complemento, tá? Certo? Acertaram essa? Iago, era essa a sua dúvida? Não, eu tô falando só. Ah, tá. Era outra página. Ah, é na outra página? Tá bom. Não, eu já vi ali, era no começo ali que aí eu vi, já vi qual era. Ah, tá. Aí, na página 4, que também era atividade, certo? Vocês tinham que analisar a número 5 lá, preenchendo o quadro lá do sujeito, do complemento e dos verbos, certo? Só para eu colocar aqui. Só eu ver. Entrou mais alguém, gente? Não, né? Gabriel Teles já tinha entrado, né? Então, ó, aqui vocês tinham que analisar essas frases. Ó, leia as frases a seguir e depois vocês tinham que preencher o quadro ali do sujeito, verbo e do outro trecho com o complemento. Então, na primeira frase vocês têm a Organização Internacional do Trabalho instituiu 12 de junho como Dia Mundial,
contra o trabalho infantil. Qual é o sujeito dessa frase? A Organização Internacional do Trabalho, OIT. OIT, isso mesmo, OIT. E qual é o verbo? Instituir. Instituiu. E o complemento? 12 de junho como Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Isso mesmo. Ó, deixa eu só não pega. Então, essa parte aqui, ó, até... Já está na ordem direta. Já está na ordem direta, né? Vocês têm que completar ali no verbo. Essa é a ordem direta. Sujeito, verbo e complemento. Muito bem. Depois vocês têm a frase B. Refletimos sobre o direito de todas as crianças à infância segura, à educação livre, à educação e livres de exploração infantil. A diferença ali da vírgula, né? Então a gente tem que dar uma pausa ali na leitura, na palavra, né? E vocês tinham que identificar o sujeito dessa frase, o verbo e qual é o complemento. Qual é o sujeito dessa frase? Tem sujeito nessa frase? Sujeito indeterminado. Não. Ou sujeito oculto? Sujeito oculto. E qual é esse sujeito oculto? Nós, muito bem. Nós. Então, antes ali do verbo, ó, refletimos, nós temos um sujeito oculto, nós. E qual é o verbo dessa frase? Refletimos. Refletimos e o complemento restante da frase, né? Depois de refletimos, toda essa parte aqui entra como complemento. Ok, galerinha? Até agora estão conseguindo fazer a correção? Uhum. Sim? Sinalizem aí para a prof se está tudo ok. Ok? Ótimo. Que bom que estão acompanhando. Muito bem. Qualquer dúvida, é só falar. Na letra C, então, vocês têm o governo realiza campanhas de sensibilização sobre a importância da erradicação do trabalho infantil. Vocês têm que identificar aqui qual é o verbo. Qual é o sujeito, o verbo e o complemento. Qual é o sujeito dessa frase? O governo. Muito bem. E o verbo? Realiza. E o complemento? Campanhas e até o final da frase. Isso mesmo. Então, ó, o governo sujeito realiza o verbo e campanhas de sensibilização sobre a importância de erradicação do trabalho infantil é o complemento. Depois, vocês têm lá na letra D. Debatemos sobre a exploração de mão de obra de crianças e adolescentes nas cadeias produtivas. Qual é o sujeito? É oculto. Oculto nós. Isso mesmo, sujeito oculto nós. E qual é o verbo? Debatemos. Isso. E qual é o complemento? Sobre Isso. o restante da frase. Sobre a exploração da mão de obra de crianças e adolescentes nas redes, nas cadeias produtivas. Muito bem. Então, confiram aí. E depois vocês têm lá a número 6, que vocês tinham que marcar a oração que não seguem a ordem direta. Que no caso, a ordem direta está dando exemplo aqui, ó. Sujeito, verbo e complemento. E reescrever a ordem direta. Então, vocês tinham lá 4 frases. Qual delas vocês assinalaram? A terceira? A terceira, letra C. Muito bem. E como é que ficaria essa frase? Envolvimento social, demanda, luta... Vocês têm que colocar... Tá, termina, Iago. Aí, ficando no direto, direta. Envolvimento social, demanda, luta contra o trabalho infantil? Envolvimento ali, demanda envolvimento, não é ali. Qual é o sujeito dessa frase? Luta contra o trabalho infantil, demanda envolvimento social. Isso, então eu tenho aqui, ó, o sujeito, ó. A luta contra o trabalho infantil, tá? Demanda envolvimento social. Então eu vou colocar o sujeito na frente, deixa eu
o sujeito na frente, depois demanda, né, o verbo envolvimento social. Depois vocês têm a outra, que é a número 7. Leia a frase a seguir. Vocês têm essas duas frases. Registraram uma queda significativa no trabalho de crianças e adolescentes com até 17 anos de idade. Aceleraram a erradicação do trabalho infantil. O que vocês tinham que fazer aqui? A que conclusão é possível chegar ao passar essas frases para a ordem indireta? Que ainda tem sentido. Que ainda tem sentido e que ele não apresenta o quê? Mudança de Registraram, sentido, né? registraram. Nós sabemos quem é o sujeito dessa frase? Sim. Não sei. Agora Dá para saber. bugou. Registraram. Quem registrou? Sujeito Acho quê? que é Quem? Né? Sujeito indeterminado. E o outro, aceleraram. Quem que acelerou a erradicação? Não é possível saber. Então, sujeito indeterminado. Ó, então, por isso, né, nessas frases com o sujeito indeterminado, a ordem fica indireta, né? É incomum e pouco usada, na verdade, né? Certo, galera? A nossa correção? Então, lá na outra página, não era atividade. Deixa a prof só. Então, ó, na página 5, vocês têm a número 8 para vocês fazerem a atividade. Então, a prof vai explicar aqui o que vocês vão fazer. Ela tem a mesma ideia, né? Tem a mesma função lá das atividades das outras páginas. Nós vamos falar sobre a ordem direta e indireta, tá? Fala sobre o sujeito, complemento e o verbo. E aqui, ó, então na 8 vocês vão observar essas duas frases, certo? Observe as frases e responda as questões propostas. Então vocês vão ler as duas frases. Qual delas está na ordem direta? Não é para reescrever a frase, é só escrever frase 1 e frase 2, tá? Ao optar pela ordem direta, na frase 1, que ideia recebe com mais ênfase, né? Qual dela apresenta mais informação? E na frase 1 está na ordem indireta, ó. Aqui eu tenho uma afirmação. Essa ordem provocou alguma alteração na locução verbal? Prof, eu não lembro mais o que é uma locução verbal. O que é a locução verbal? Quando a gente tem dois verbos. Um auxiliar. Um verbo, o outro auxiliar, né? E um auxiliar e o outro fixo, né? Muito bem. Os dois têm que estar juntinhos, tá? Eles podem estar no infinitivo e o outro no particípio ou no gerúndio, tá bom? Aí andando, pulando, né? O feito, realizado, tá? Aí aqui e um outro no particípio, tá bom? Qual das frases se expressa de maneira mais clara? Frase 1 ou a frase 2. É isso que vocês vão colocar aqui, tá bom? E aqui nessa atividade aqui da 9, vocês vão ler aqui essa notícia de divulgação dos melhores livros infantos juvenis brasileiros de 2016. Vocês irão ler essa notícia, tá? E irão responder aqui, ó. Quem publicou essa notícia? Tá? Divulgando os melhores livros. Quem foi o divulgador, tá? E na 10, quesitos, né? Que quesitos eles realizaram, né? Quais as ideias que eles publicaram aqui? Quais pedidos, tá? Em busca dessas obras. A cátedra, né? Da Unesco da leitura, PUC do Rio busca nessas obras. O que eles buscam visar aí nessas obras? E na outra página, na 6, esse é a número 11, em relação lá ao texto ainda, é possível dizer que o prêmio Ors Concurs, eu acho que é isso, né? Dado a Lígia, é diferente dos demais prêmios?
e o porquê que ele é diferente ou não é diferente, tá bom? Aí, na número 12, as orações a seguir estão na ordem inversa. Reescreva na ordem direta. Então, na ordem inversa, eu sei que o sujeito está depois do verbo. A gente vai reescrever o sujeito antes. Então, vocês têm 3 frases aqui para vocês reescreverem isso, tá? Aqui, na página 6, deixa eu só virar, na número 13, vocês têm ali, ó. Leia as frases e acrescente um complemento. Então, vocês têm o sujeito, os, vocês têm aqui, ó, o verbo, e vocês vão dar continuidade ao complemento, vocês vão acrescentar um complemento. As crianças em, então vocês vão dar mais uma informação aqui para o complemento, tá bom? Na 14, as frases a seguir, as frases das atividades anteriores, antes de serem completadas por você, já tinham um complemento, que é aqui, ó. Tá? Ainda assim, é possível acrescentar outro? Foi possível você acrescentar outro? Por quê? Tá? Será que esses complementos aí estão apresentando o sentido aí completo? E na 15, vocês têm aqui para ler um título da notícia e responder as questões. Então, vocês vão ler aqui. Opa, classifica. Ele circula, ele pega toda aqui a prof. Aqui, ó. Isso, deu, agora deu. A Unesco divulga a lista dos melhores livros infantos juvenis brasileiros de 2016. Então, por que ou quem o título da notícia está destacando? Tá? Quem que está sendo destacado aí nessa notícia? Vocês vão reescrever o título enfatizando o ato de divulgar, né? Enfatizando aqui, ó, vocês vão chamar mais atenção, tá? Dos brasileiros. E na outra página, para finalizar, a atividade que é para terça-feira. Que dia que é terça-feira? Dia 9, né? Eu acho. Dia 9, vocês vão fazer a página 7. Tá? É dia 9, tá? A página 7. E é aqui, ó. Em geral, os títulos das notícias são escritos na ordem direta. Sujeito, verbo e complemento. As frases a seguir encontram-se na ordem indireta. Então, você vai colocar novamente na frase aqui, ó, direta, tá? E aqui vocês vão ler esse texto, o conto, né, de Marina Colasanti, em seguida responder as questões, que é a número 17, que relação esse conto tem com o enredo, que relação o título, lá o título, ó. Como é mesmo o nome, esse é o título. E o que ele tem em relação com o enredo da história, com o assunto aqui da história, tá? E quais são as palavras empregadas para qualificar as roupas do personagem principal, né, os adjetivos ali. E na 19, então, ninguém da festa percebeu que se tratava de um manequim, nem mesmo a dona da casa. Que trecho do texto demonstram que a dona acreditava se tratar de uma pessoa? Então, vocês vão retomar aqui no texto, que aí vai estar explicando. Então, galerinha, essa é a atividade de vocês lá no CA. Coloquem na agendinha, anotem a página 5 para dia 9/6. Anotem lá na agendinha de vocês, no CA. Certo? Página 5, 6 e 7 para terça-feira. Ok? Então, ó.